Olá, sejam todas bem-vindas e hoje vamos falar sobre produtividade e ciclo menstrual. Bem, somos mulheres e somos cíclicas, então não adianta a gente esperar a nossa performance em qualquer coisa linear, porque diferente dos homens, os homens são lineares. Os homens eles conseguem manter ali aquele mesmo estado emocional o ano todo e a gente não. Nós temos picos de hormônio que fazem com que a gente, sim, mude. E uma coisa que eu aprendi não tem muito tempo, e isso é um assunto que eu estou trazendo por minha própria sugestão, é o quanto eu aprendi a lidar com isso. O quanto isso me ajudou muito em muitas coisas na minha vida, principalmente em relação à produtividade. Quando eu digo produtividade, não é produtividade de trabalho, é produtividade na vida. É tudo. É relação com família, com outras pessoas, com o trabalho sim, mas com a nossa criatividade, com o que faz a gente produzir. Porque todo mês é a mesma coisa. A gente passa pelos mesmos ciclos e a gente não para se reparar. A gente não para perceber que quando a gente está naquela fase antes da menstruação, a gente está mais quieta, a gente está com mais preguiça, a gente está com mais fome, a gente está mais cansada. E esse é o momento onde a gente tem que se respeitar um pouco, onde a gente tem que se recolher, onde a gente tem que sim entender que a gente vai comer um pouco mais, mas depois a gente vai pagar lá na academia o que tiver que pagar para a gente poder compensar. Mas a gente precisa se respeitar nesse lugar e não ficar exigindo da gente uma performance linear e excelente o mês todo. Isso é frustração. Isso dá pra gente uma sensação de, ai, não sei por que eu tô assim. Ai, hoje eu tô irritada, hoje eu tô mal-humorada. Ai, gente, saco, hoje eu não tô com paciência pra ninguém. E a gente acha que isso é o acaso, é a lua, é o Mercúrio retrógrado. E sim, isso existe, mas isso é um outro papo. Também não é a minha área. Mas sim, tem isso tudo, mas não é isso que faz a gente ficar desse jeito. Todo mês a gente tem essa variação hormonal que leva a gente para um lugar de mais cansaço, de mais irritação, de menos paciência, de menos saco para tudo e para todos. Então, se a gente conseguir entender que dentro do nosso mês nós podemos olhar para cada semana e a gente programar a nossa vida, não a nossa vida em função disso, mas programar a nossa vida olhando para isso, isso vai ser muito bacana. Isso vai ser um lugar de, eu diria até que libertação, porque isso parece muito simples que eu tô falando, mas é algo que a gente não para reparar. É algo que a gente não para silenciar, fazer a conta, se entender. Então, todo mês a gente tem esse pico de ficar irritada, de ficar com mais fome, de não ter mais paciência, não ter paciência para as coisas e depois passa. E aí, né, um momento de recolhimento, um momento onde a gente menstrua, um momento onde a gente tá mais, a gente é parada, né? A gente fica com cólica, fica mais incomodada, fica inchada. Então, esse também é um momento da gente se respeitar nesse recolhimento, mas entender que logo na próxima semana a gente já vai estar, bombando. A gente já vai estar com mais disposição, a gente já vai estar mais produtiva, a gente já vai estar querendo fazer mais coisa, querendo ajudar mais o filho, tendo mais saco pro marido, com mais vontade de transar. Isso tudo, gente, é autoconhecimento. Isso tudo é a gente se relacionando com o nosso corpo. Então parece uma coisa simples, mas é uma coisa que a gente não olha. E não olha mesmo. Eu mesma fui, né? Eu tenho 42 anos, eu acho que eu fui parar para olhar para isso agora, com, sei lá, 38 ou 37, né? Então passei esses anos todos, do nada acordava de um jeito e não sabia o porquê. E aí, conforme você vai escrevendo ou acompanhando por aplicativo, tem aplicativo gratuito que você consegue fazer isso. Ou não, ou tem gente que gosta de escrever, gosta de anotar lá as datas. Mas, gente, a gente precisa se observar. Isso é o feminino. Isso é um lugar nosso. Só a gente pode fazer pela gente. E se respeitar. Então, se eu sei que essa semana eu não vou estar tão bem disposta, de repente essa semana eu não vou fazer spinning, sei lá, não vou correr, ou não vou produzir tanto no meu trabalho, ou não vou, né, no meu caso aqui, né, gravar os vídeos, produzir conteúdo, né, vou manter ali o meu atendimento, né, toda semana eu faço com os meus pacientes, que não me demanda muita energia, mas assim, criar, estar aqui falando, ou no podcast, no Complemente, ou produzindo com a agência, no Instagram, eu preciso dessa energia, e eu só consigo estar nessa energia se eu estiver bem, senão o negócio não funciona. E por muitas vezes eu batia nessa trave, tinha vezes que fluía, tinha vezes que não fluía, eu falei, gente, não é possível, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre as fases da mulher, né, sobre as fases do nosso ciclo, que tem a ver, né, a menstruação é uma
um marco pra gente, é um alerta do nosso corpo falando, olha, tá aqui o ciclo, terminou, vamos começar de novo. Mas também para as mulheres menopausadas. Elas continuam sendo cíclicas, só que elas já têm que ter um entendimento um pouco maior de lua. Tem muito estudo aí na internet falando sobre o quanto a lua influencia nas mulheres e principalmente nas menopausadas. Então elas continuam sendo cíclicas, elas continuam tendo essas variações de humor, mas não mais pela menstruação. Elas começam a se basear mais nas fases da lua. E tudo bem também. Isso também é um lugar onde a gente precisa se olhar. Então não é porque, não, agora eu já entrei na menopausa e eu não tenho mais esse problema. Não tem, tem. E vai ter para todo sempre, porque nós somos mulheres. Nós somos cíclicas e a gente precisa se acolher nesse lugar, sabe? A gente precisa falar mais sobre isso. Não olhar só a menstruação e falar, nossa, que saco, chato. Não, gente, é sim, né? Incomoda. Às vezes a gente tem uma coisa programada, vai para uma praia, quer dizer, algo que aquela menstruação ali incomoda, mas a gente precisa acolher isso e não lutar com, sabe? Então, o meu convite aqui é para que você se observe mais nesse lugar. É para que você entenda quais são as suas fases, quais são as suas semanas, como você pode lidar melhor com isso e se acolha nesse lugar, sabe? Se respeite, não se exija ser linear o tempo inteiro, ser sensacional o tempo inteiro. Não dá. Então, a gente precisa caminhar para esse lugar e entender que se um dia uma semana a gente está um pouco mais caída, na próxima a gente já vai recuperar o fôlego. E a vida é assim, a vida sendo vida, né? Uma semana a gente está melhor, outra não tá tanto, mas é nossa responsabilidade olhar para esse lugar. Tá bom, meninas? Um beijo. Continue mandando para mim suas sugestões, os temas, e a gente está apurando aqui, tem vindo muita coisa legal. Obrigada, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau!